Boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui com a nossa série Economia em Tempos de Crise, dois pontos. Eu sou o Luciano Malpelli, hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. É um prazer grande estar aqui com vocês. Esse é nossa última live dessa série, é a nossa quinta live, e é muito bom estar com vocês. Muito bem, a economia em tempos de crise, dois pontos. A economia em tempos de crise, dois pontos, foi uma série de 5 lives que teve a propósito de trazer aqui para vocês. Aqui, e ao vivo, né? O grande desafio nosso foi aprender a fazer isso ao vivo. Então, nós resolvemos aqui trazer essa é a quinta live, sobre entrevista e conversas sobre economia com empresários, prestadores de serviços, especialistas em diversas áreas de comunicação. Estiveram aqui conosco nessa série grandes profissionais, e esses profissionais de diversas áreas. Eu vou até ler aqui, porque nós tivemos uma quantidade muito interessante de informação. Pois bem, esteve aqui na primeira live a empreendedora Cíntia Oliveira, do portal Empreendedor PR, falando sobre marketing empresarial. Foi fantástico, assim como as outras. Depois nós tivemos a segunda com as gestoras sociais, Rejane Machado, da ONG Ensinando a Abraçar, lá de Goiânia, e a Sueli Scalfi, da ONG Educandário, Deus e a Natureza, aqui de Indaiatuba, de onde estou falando. E elas falaram sobre o terceiro setor, a dificuldade que esse setor enfrenta também por causa dessa crise econômica e sanitária, a tal da pandemia. A terceira live foi com o empresário, meu amigo também, Carlos Arazans, do grupo Eurobras, lá de Santo André, falando sobre o impacto da crise na indústria. Eu lembro bem com o doutor Carlos Arazans, quando eu falei para ele sobre o que ele achava dessa pandemia, e ele disse, e eu recordo até hoje, ele disse assim, isso não é uma pandemia, é um pandemônio. Então, é o impacto que ele está sofrendo lá na indústria. E na quarta, foi a advogada Márcia Muniz, diretora jurídica da Cisco, da empresa de tecnologia Cisco do Brasil, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre controle de informações dentro da empresa, os investimentos e todo o processo necessário para que isso fosse elaborado pelas indústrias, já que a lei também acabou entrando. E hoje, nesse último programa da série, e não menos importante, vamos conversar com o professor e também meu amigo. É muito bom ter amigos, né? O professor Augusto Pereira Filho, que vai falar sobre responsabilidade social das empresas nesse novo normal. Isso tudo por conta da crise sanitária, né, da crise do coronavírus, e econômica no Brasil e no mundo. Pedimos um carinho de vocês, então, aí, que vocês deem os seus likes, mandem as suas perguntas para nós, que elas serão respondidas. Hoje será um bate-papo, realmente, falando de responsabilidade social das empresas, da situação atual, do novo normal, e que vocês nos mandem também, aí, clica aí, manda sua mensagem, boa noite, já tem gente chegando aqui, dando seu boa noite. Compartilhe aí com vocês, coloque na sua rede social, esse papo vai ser bem interessante. Pedimos o carinho, então, de vocês, que dê o like, e lembrando que esse vídeo estará disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Vai ficar aqui no Facebook e no canal do YouTube. E é por isso que, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou pegar também o meu celular aqui, e já vou compartilhar com meus amigos, vou compartilhar aqui com meus colegas, e eu gostaria que vocês também pudessem colaborar com a gente aí, fazendo
com esse compartilhamento, tá bom? Então vamos lá. Compartilhando, foi compartilhar, compartilhei. Pronto, agora é com vocês. Muito bom. Vamos lá. Nós vamos hoje dividir o nosso bate-papo em duas partes. O primeiro, nós vamos falar sobre o novo normal. E segundo, nós vamos falar sobre a responsabilidade social das empresas. Como é que elas devem se comportar. E nessa linha de pensamento, nós vamos trazer aqui o nosso amigo, então, o mestre Augusto Pereira Filho. Eu já vou trazer aqui na sala, meu amigo Augusto, e vou ler o currículo dele. Vamos lá. Opa! Augusto, como vai? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite. É um prazer estar com você de novo. Nós fizemos uma live recentemente em outro canal, né? Com o nosso amigo Caio Gaiani, e onde você falou sobre economia e tal. Eu vou tentar, na verdade, eu recebi o seu currículo, né, seu perfil, né, o currículo, seu perfil, e eu vou ler, eu fiz uma redução aqui para a gente sobrar um tempinho para a gente conversar, tá certo? Tá certo. Augusto Pereira Filho, ele é empreendedor, consultor em diversas áreas de negócios, ele tem formação como engenheiro agrônomo, com ênfase em economia e sociologia, pela Unesp. Ele é mestre em economia de empresas pela Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e doutorando em sociologia. Então, ele é um sociólogo, um engenheiro e um administrador. Legal, hein? E você, Augusto, foi, pelo que nós apuramos, professor, né? Não é professor. Não costumo dizer que nós que passamos em sala de aula nunca deixaremos de ser professor, né? Porque os nossos alunos nos conhecem como professores. Exatamente. Então, é professor do Departamento de Economia Rural da Unesp Jaboticabal, trabalhou lá. Foi chefe de departamento de metodologia e projetos do INCRA, lá em Brasília. Diretor superintendente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, CODERP. Secretário nas prefeituras de Ribeirão Preto, Franca e Jaboticabal, gerente de projetos da editora Palavra Mágica e diretor de desenvolvimento e parcerias da Eloplan Consultoria, entre outras tantas. Atua também, Augusto, atua também no terceiro setor como consultor e facilitador do programa de capacitação solidária da Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária, e tem texto publicado no livro Gestão de Microempreendimento, e é também um facilitador do projeto Alvorada para jovens empreendedores. Ufa, meu amigo, muito bem, parabéns por esse currículo, não é à toa. Boa noite, Augusto. Eu me dá licença por ser meu amigo, de chamá-lo como Augusto e não como professor Augusto, pode ser? Claro, sem dúvida. Muito bem. Eu quero te agradecer por ter aceitado esse nosso convite. É uma honra aqui estar com você nessa última live da série Economia em Tempos de Crise 2 Pontos, já que essa série foi idealizada para trazer ou levar conhecimento, informação e experiência de vários profissionais do nosso cotidiano, que está aí na frente, né, conversando com as pessoas e trabalhando com elas, né? Eu já vou passar para você dar as suas palavras iniciais. Nós temos aqui 1 hora de conversa e deixo aqui já a primeira pergunta para você responder. Antes da gente fazer essa pergunta, estou até engasgando aqui já. Está bem quente hoje aqui, viu? Você está em Araraquara, é isso, Augusto? Isso, eu estou a trabalho no interior de São Paulo, estou em Araraquara. Muito bem, então Augusto está fazendo essa gentileza lá no quarto de hotel de nos atender para assumir esse compromisso. E aí, Augusto, eu queria primeiro, você vai falar das suas palavras iniciais, mas eu adoro o terceiro setor, você sabe disso, e responsabilidade social, né?
tem a ver também com o terceiro setor, porque de alguma forma atinge o indivíduo. Fala um pouquinho dessa a ONG, Associação de Apoio, Programa, esse trabalho que você faz lá. Mas depois nós vamos falar de novo normal e responsabilidade. Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos vendo. Eu agradeço poder participar dessa série de lives e finalizar essa série. Sobre a Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária, na verdade, foi um trabalho que foi concluído, né? Ele foi feito durante alguns anos, e eu acho que talvez aí no currículo não tenha ficado claro que ele se encerrou. Ele é um programa grande que foi feito a partir de uma atuação da socióloga e da professora Ruth Cardoso, né, que organizou uma organização não governamental chamada Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária, que muitas pessoas confundiram com o Capacitação Solidária, que era um programa do governo federal, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela utilizou da sua influência pessoal para conseguir investimento social privado, nós vamos falar sobre isso hoje, para fazer um programa de atuação junto a organizações não governamentais que trabalhavam, inclusive, nas regiões metropolitanas de todos os estados brasileiros, com a profissionalização de jovens e de jovens adultos vinculados a comunidades vulneráveis. Só para você ter uma ideia, na formatura de um dos ciclos no Rio de Janeiro, foram cerca de 7.800 crianças que estavam envolvidas por cerca de 50 ONGs do Rio de Janeiro, e todas essas crianças e essas ONGs receberam formação não só para fazer os projetos, e as crianças receberam a formação das profissões que escolheram. Ao todo foram vários anos aí, mais de 10 anos de atuação dessa organização, que só se enfraqueceu um pouco com o final do processo da própria Ruth Cardoso em vida, né? Na verdade, ela veio a falecer precocemente aí, e isso foi se perdendo como uma iniciativa que tinha muita personalidade dela. E o Projeto Alvorada também é a mesma coisa. O Projeto Alvorada, esse sim já foi mais uma iniciativa do governo federal, mas ele envolvia a profissionalização de jovens, investimento social privado, para que se conseguissem fazer programas mais abrangentes e mais potentes de políticas públicas. Entendi. Então, nós tivemos, falando em políticas públicas em Brasília, Ruth Cardoso, né, uma grata lembrança pelo trabalho que ela deixou, e agora a primeira-dama eu não lembro o nome dela, não sei se você lembra aí. A Michele, exato, tal. Nós tivemos aqui a Rejane Machado, da ONG Ensinando a Abraçar. A ONG dela foi premiada como a melhor instituição social, a ONG, né, da região do Centro-Oeste. Então, esses programas, apesar de estarem no meio lá de Brasília, sempre em foco, porque é um fator social, de responsabilidade, de preocupação, porque os governantes têm que primeiro pensar no social, para depois pensar no econômico, do meu ponto de vista. É muito, muito interessante a gente saber desses programas e conhecer pessoas que participaram desses projetos, né? Parabéns, isso é muito, muito bacana, isso é memória viva, né? Sim, muito bom. Com certeza. Augusto, vamos lá conversar sobre o tema das nossas reuniões, da nossa live de hoje. Eu queria pedir para os amigos, para as amigas que estão chegando, que estão nos assistindo, que se quiser podem começar a fazer algumas perguntas no decorrer, a gente vai parar e vai responder, mas eu queria seguir no seguinte, dividimos, como eu já disse, vamos dividir em duas partes, o novo normal e responsabilidade social. Novo normal, muito se tem falado, né? Existe desde o começo da pandemia, sobre esse tal do novo normal, que, em primeiro lugar, como é que nós podemos definir o conceito de normalidade? Para ser um novo normal, eu tenho que estar normal nesse momento. Eu particularmente, acho que esse normal
está aqui hoje, que não é um novo, na verdade, nós estamos voltando ao momento que estávamos antes, e não acredito que vai ter muita alteração. E como é que você vê, então, como é que você definiria aí esse conceito de normalidade, Augusto? Conta para nós. Eu gosto muito de usar, Luciano, uma abordagem, um jeito de abordar de uma colega, professora do INSPER, que é uma instituição grande de educação de pós-graduação, empresarial, inclusive, uma colega de profissão. Ela não é colega pessoal, mas é colega de profissão. Eu leio textos dela, ela é uma filósofa, ela é psicóloga, a Maria Aparecida Renchirato, acho que é esse que é o nome inteiro dela, um nominho bem grande, né? Ela costuma partir da ideia de um outro conceito antes de falar do normal. Ela fala do conceito da palavra comum. A palavra comum, ela é a junção de duas palavras, como mais um, como um. Ou seja, é uma palavra que traz o conceito de identidade, aquilo que torna algo como um, que dá unidade. E, ao viver em sociedade, o que a gente fez e faz, ao decidir vivermos juntos num determinado lugar, uma determinada situação, para estarmos nos sentindo bem e sentirmos segurança, a gente constrói um padrão. Ou seja, a gente constrói algo que nos dá identidade, algo comum, que nos orienta, que dá tranquilidade, que traz identidade, que faz com que nós nos sintamos em sintonia com a vida, com a sociedade, com o lugar, que a gente se sinta parte. E a gente procura uma situação, um ambiente, construir um ambiente que nos traz a sensação de pertencimento, que a gente pode falar assim, nossa, aqui é o meu lugar. Quando a gente consegue falar, aqui é o meu lugar, e sentir que isso é verdade, a gente se sente que as coisas estão dentro da normalidade. Isso é normal. Ou seja, tudo que preserva esse meu sentimento é normal. Tudo aquilo que ajuda a me fazer seguro, ter identidade, me sentir em sintonia, me sentir dentro do padrão, agindo dentro do padrão, vivendo dentro do que o cenário que eu vivo me exige, conseguindo atender aos desafios do meu lugar, eu falo, aqui é o meu lugar, isso é normal. Tudo que vai contra, tudo que choca, tudo que estraga isso, vira anormal. Então, normalidade é uma construção. Eu construo o normal. Então, é isso que eu acho que é importante desse conceito, quando a gente aborda essa questão do que é normal, a gente tem que entender que a gente fez essa construção. Não existe, como você mesmo falou, um normal qualquer. A gente teve que construir isso. E é uma coisa dinâmica. Todo dia a gente foi construindo este normal. Antigamente era normal que as pessoas fumassem em público, inclusive, e é muito engraçado para quem gosta de ver televisão e o passado, se você pegar um documentário que tem sobre os festivais da Record de 1967, o grande festival da Record de 67, você vai ver em cima do palco. Eu acho. Desculpa. Oi. Alô? Oi. Alô? Tá me ouvindo? Então, a hora que você falou agora do normal, normal TV Record me fez lembrar da época da Jovem Guarda, né? É verdade, lá era normal usar aquelas calças boca de sino, era normal usar a calça de fivela do Calhambeque e era normal cortar o cabelo. Hoje eu não tenho cabelo para cortar. Eu também não. Mas o principal que eu estava querendo dizer aí, para chocar eu não estou ouvindo você. Pronto. Melhorou? Está ouvindo agora? Está ouvindo no meu equipamento. Pode continuar, desculpa. Tá. Eu acho que as pessoas pedem para pessoas darem um toque se estão nos ouvindo aí, mas o principal é que você via o apresentador e a apresentadora em cima do palco e cantores fumando, sendo entrevistados na televisão ao vivo e fumando. Fumar era algo normal. Hoje, a sociedade pactuou que fumar em público e em lugares públicos não é normal. Ou seja, a gente construiu um novo normal a partir daquela situação. A saúde nos exigiu um novo normal, dinamicamente nós partimos por uma situação que hoje não se fuma em público. Né? Então, a mesma coisa. Bom, hoje, pessoal, nós vamos fazer um bate-papo mesmo, sabe? Né? Pergunta e resposta.
tá bom? Então, eu quero citar, não dá para deixar de citar o cinto de segurança. Cinto de segurança. Cinto de segurança era anormal você usar o cinto de segurança, ou ver as pessoas usar o cinto de segurança, né? Era anormal. Dentro dessa perspectiva, a normalidade só se transformou em normal no momento em que as pessoas hoje entram no carro sem pensar em multa. Entram no carro e sabem que é para ser protegido, como está sendo feito com as cadeiras. É nessa linha de pensamento, concorda comigo? É nessa linha de pensamento, ou seja, o normal é algo dinâmico, né? Coisas vão deixando de ser normais e vão se tornando anormais, então o novo normal é construído diariamente. Nesse sentido, se você me permite, eu vou avançar para uma coisa que parece que você já me perguntou, inclusive, eu deixou assim meio... como é que é, então, esse nosso novo normal, né? Qual que é o conceito de normalidade? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma consciência, minha visão e não só minha, de algumas pessoas, num primeiro momento, dentro do entendimento do que a gente acabou de falar, o novo normal ele é muito mais uma necessidade do que algo concreto e real. Ele não existe, ele não está disponível e não dá para prever. Ele vai ter que ser construído. O novo normal não vai cair no nosso colo, não vai cair de presente, e ele não surge simplesmente com o fim da pandemia enquanto pandemia, que ela se torne um processo endêmico, que tenhamos vacina. A vinda da vacina não diz qual vai ser o novo normal, né? O novo normal vai ter que ser um processo de construção. Nós não sabemos... Pode falar. Você afirma, então, hoje que não existe esse... Hoje nós não estamos no novo normal, nós estamos na construção de um novo normal. Porque hoje nós não temos nenhuma situação em que você possa falar, nossa, aqui é o meu lugar. Nós estamos num processo de transição. Você não se sente pertencendo, você não está confortável hoje do jeito que você está. Você não está seguro do jeito que você está. Você não sabe como agir na frente das pessoas. As pessoas não sabem como agir na frente das outras de uma maneira que sejam consideradas normais. Usar máscara não é suficiente. Você tem que usar máscara, passar álcool gel na mão. Se você está num restaurante e não faz isso, um restaurante que está aberto, não põe luvas para se servir, etc., né, você pode não estar sendo encarado naquele restaurante, naquele lugar, como normal. Numa outra cidade, um pouco mais relaxada, se você entra e não põe luva, você é considerado normal. Se você não põe... Ou seja, nós não temos padrão, nós não conseguimos construir um padrão, nós não conseguimos ter essa identidade de como nos comportarmos com as mudanças provocadas por essa pandemia, e nem sabemos quais elas são ao todo, porque mudamos formas de trabalhar, formas de interagir, nós mudamos as relações humanas no local de trabalho, as relações humanas em casa, porque temos que nos proteger em casa, dentro da família, deixamos de conviver em família, nós estamos mudando o processo de viver socialmente, nós mudamos formas de mobilidade urbana, mudamos gestão urbana, mudamos gestão empresarial, tivemos que mudar o nosso local de trabalho, recondicionar nosso local de trabalho. As mudanças são de um tamanho e de tal diversidade que nós não sabemos tudo que vai ter que ser adaptado, o que nós vamos ter que nos adaptar para poder falar um dia, daqui a alguns meses, nossa, aqui é meu lugar, nossa, temos um padrão, agora é normal, agora eu sei o que é normal, agora eu sei o que é o novo normal. Nós não sabemos quanto tempo esse processo vai demorar, o que ele implica. Inclusive, né, não é, Augusto? Bom, só para mim aqui, eu não sei, o pessoal tá normal, de vez em quando dá umas pipocadas, mas isso também é um novo normal, né? Isso também é a construção de um novo normal. Nós estamos fazendo live, eu estou aqui no meu cantinho aqui em casa, já faz uns 6, 7 meses que a gente não sai. A última vez que eu me reuni profissionalmente foi com você, Augusto, foi aqui em Dayatuba, inclusive, foi lá para fevereiro, né? Então, esse conceito é muito válido, eu concordo plenamente com você. Nós estamos construindo, e na verdade, existe também, você como sociólogo,
você sabe muito bem de que essa construção acaba interferindo no relacionamento das pessoas. Porque, como você bem falou, e aí eu tô tentando acrescentar, e por favor, discorde se for o fato, as pessoas estão reprimindo as outras que estão fazendo algo diferente do seu normal, do que eu acho normal. Antigamente, hoje a pessoa fuma na fila do banco, quer dizer, hoje já não pode, mas se fuma na fila do banco, ela é execrada, ela é completamente banida daquele momento, tá certo? E hoje existe essa disputa. Eu não estou falando de disputa política, estou falando de disputa de assim, aquele cara está sem máscara, nossa, tem muita gente, vai fazer mal para seus filhos, nós temos que nos proteger. Na verdade, essa construção está bem rica, muito bem, eu concordo. E se alguém tiver algo contra, por favor, comente conosco aqui, tá certo? Bom, primeiro te dando um retorno, de vez em quando realmente a sua fala também está pipocando, mas agora a última fala foi muito limpa, muito límpida, eu acho que é problema de internet, realmente. Segundo, concordo com você. Concordo com você. As pessoas, quando saem, veja bem como está ligado, quando elas saem da zona de identidade, quando elas saem do padrão, elas perdem a orientação, elas começam a procurar um novo lugar. Então, se você recebe uma orientação de que todo mundo tem que usar a máscara, tem um decreto e a pessoa não usa, a tendência da pessoa é querer cobrar do outro o seu comportamento dentro do padrão, porque o padrão é que vai trazer a normalidade. Se a normalidade em relação à doença é ter novos comportamentos de higiene e relacionamento coletivo com equipamentos de proteção à saúde, para que esse normal seja construído, eu preciso que todo mundo adote. Assim como adotou o cinto de segurança, assim como adotou outras coisas, assim como os restaurantes proibiram de fumar dentro, não existe mais restaurante que aceite fumar dentro, todo mundo tem que mudar. Então, quando eu chego num restaurante que está relutante em assumir os padrões de higiene que o decreto da Anvisa, da Vigilância Sanitária exige, eu não me sinto bem, porque ele não está dentro, ele não está ajudando a construir o normal. Se ele não está ajudando a construir, ele está atrapalhando. Ele está postergando um futuro de equilíbrio para mim. Eu reajo indignado. Às vezes, até se eu não tenho controle, eu reajo de forma violenta ou verbalmente. E não são poucas as vezes que a gente tem visto gente brigando porque o dono do estabelecimento quer que você entre com máscara e aquela pessoa não quer entrar com máscara, chuta cone, pisa em cima do cone, ou seja, fica bravo, fica irritado, dá uma de machão. Normalmente é homem fazendo isso, porque o homem tem este viés, infelizmente, na nossa sociedade, né? Parece que o homem não consegue entender o seu papel na sociedade, né? Esse título de homem não está bem resolvido na cabeça e cria uma violência totalmente desnecessária. Então, é um conflito na busca de um padrão novo. É uma pena que esse normal, como estacionar em vaga para idoso e para deficiente, não tenha sido absorvido, né, como o cinto de segurança, como proibido fumar em lugares públicos, etc. Bom, vamos concluindo aqui, concluindo não, né, não temos que concluir nada aqui, nós vamos continuar conversando. Mas o Jairo, que por coincidência é meu irmão, ele está lá de Santo André, eu acho que ele viaja muito também, deve estar sofrendo porque ele tem o hábito de viajar. Vou tentar colocar a pergunta dele aqui, para ver se a gente consegue fazer juntos. Deixa eu diminuir um pouco esse band aqui, peraí. Muito bem, vamos lá. O Jairo fala o seguinte, e aí para você, Augusto. Professor Augusto, estou aqui pensando como será um normal, não hoje ou amanhã, mas daqui a 10 anos. Ele já está construindo, conforme você bem colocou. Essas suas palavras estão nos deixando ou impedindo nossos futuros planos. Isso me deixa muito triste e preocupado. Ele está pensativo nesse contexto. Ele está pensativo nesse contexto. E aí eu complemento. Você acha que é o momento de se preocupar com esse novo normal?
o novo normal, como é um hábito, é um padrão a ser estabelecido, né? É uma identidade, e aí eu estou usando as suas palavras, né? Não temos que nos preocupar, né? O que você pensa? Eu acho que não é uma questão de preocupação, realmente. Eu acho que é uma questão de ocupação. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me ocupar do meu presente. Né? Eu tenho que, no meu presente, perceber que se eu quero não ter um futuro incerto, eu tenho que participar ativamente da construção do presente. Eu não posso esperar que esse novo normal seja construído pelos outros. E aí a gente vai avançar daqui a pouco no tema da responsabilidade. Eu, como cidadão, eu realmente tenho que cobrar dentro dos meus espaços de fala, de atuação, que as pessoas contribuam com esse processo de construção de um novo padrão, que ele se defina, que ele abra os horizontes possíveis para que a gente possa rapidamente, num sentido de uma resposta histórica, e rapidamente para a história não é um mês, 2 meses, né? Nós temos milênios, não necessariamente o impacto de uma pandemia é resolvido em meses, porque é um processo histórico potente que traz um desequilíbrio muito grande, está produzindo quase 1 milhão de mortes no mundo inteiro. Isso não é pouca coisa, né? Embora a gente tenha 7 bilhões de habitantes, mas 1 milhão de mortes não é pouca coisa, né? Então, a gente está passando por um impacto da história social, onde está repensando a maneira como as pessoas se relacionam. Então, eu não acho que a gente está sem perspectiva de futuro, mas apenas a perspectiva do presente exige que a gente volte a se ocupar com o presente para poder, daqui a alguns dias, poder falar assim, bom, agora eu posso planejar. Por quê? Porque planejar significa dominar a informação. Se eu não dominar essa informação do presente, se eu não controlar o presente, eu não vou conseguir me... E esse dominar o presente pode simplesmente significar entender o que a doença significa. Se ela vai ficar endêmica, se nós vamos continuar tendo morte em padrões respectivos, se a gente vai conseguir se proteger ou não vai, se vamos voltar a poder ir para países estrangeiros ou não. Mas isso tem que ser um ato agora. Daqui a alguns meses, eu acho que nós vamos ter muita clareza de como planejar um futuro. Nem que seja saber que o nosso planejamento tem que contar com um cenário de muita incerteza. Mas planejar o futuro com incerteza não deixa de ser planejar. Eu não deixo de poder fazer as coisas porque ela tem um maior grau de incerteza. Beleza. Augusto, a que hora? Estamos aí com meia hora de conversa. Vou colocar aqui as pessoas que estão aqui dando boa noite. E aí tem uma mensagem aqui para você. Logo depois, a Elenir está aqui dando boa noite. A minha querida esposa, a minha contra-regra, né? Aqui me ajudando, ela falou assim, não, o som está saindo e tal. É assim que a gente trabalha, né? Aqui também, então, o Jairo aqui, meu irmão, dando boa noite, legal estar junto aqui, mano. Maria Estela Andrade, boa noite, Maria Estela Andrade, obrigado por estar aqui, viu? Vamos lá, Sueli Palma, Sueli Scalf, ela é a presidente que eu falei agora, que participou na live número 3, se não me recordo, se não me engano, acho que foi na live número 3, falando sobre responsabilidade social, mas de terceiro setor, na verdade. Ela é a presidente aqui do Educandário, uma instituição que a gente, uma das maiores aqui da região, da região metropolitana de Campinas, muito bem administrada e é um prazer estar com a Sueli aqui. Pode contribuir, Sueli, será um prazer, viu? É um prazer estar com a gente aqui. Vamos lá. Benedito Cândido, conhecido também como Ditinho, deve estar em Itatiba, ele tem uma chácara ali, ele se diverte bastante. Bruno César Ferreira, boa noite, Luciano. Esse é o Bruno do Instituto Gabriel, que vai estar completando agora. São 20 anos, Bruno, depois você manda para a gente aqui. Ela é estabelecida para fazer a divulgação sobre transplantes, sobre doação de órgãos, né? E é muito rica, muito. Ele e a Maria Inês são pessoas assim muito dedicadas. Obrigado, Bruno, por estar junto. Tem alguém aqui querendo falar com você, Elisângela Aragão. Estamos aqui em Aracaju assistindo o ilustre professor abordando um tema de grande relevância.
Aí, ó, Augusto, tá internacional. Muito bem. Vamos lá, o Jairo mandou mais uma questão. Concorda com a gente, obrigado. Esse tema realmente tá deixando a gente bem difícil, né? Muito bem. Pessoal, dá um clique aí do joinha, né? Compartilhe, isso vai ajudar bastante a gente atingir mais pessoas nessa nossa conversa. Augusto, vamos seguir o nosso papo, tá bom? Então, depois, então, nós falamos sobre normalidade, já falamos sobre o novo normal, né? E agora vamos entrar no tema de responsabilidade social. Então, definindo responsabilidade social e empresarial. Para você, Augusto, como é que também é um sociólogo, né? E o que é responsabilidade social? Qual é o contexto de responsabilidade social? E ligado a isso, o que é responsabilidade social nas empresas ou responsabilidade social empresarial? Qual a ligação que nós podemos fazer entre o social e o capital, né? O capital lucro. Já que dentro do conceito de terceiro setor, as instituições que sobram dinheiro é superávit, né? E as empresas é lucro. Então, nós temos aí algo falando de responsabilidade social e estamos falando de responsabilidade empresarial, né, dentro da sociedade. Então, liga aí tudo isso aí para a gente continuar nosso papo. Luciano, eu começaria usando o mesmo método daquela professora que eu citei. Vamos brincar um pouco com outras palavras para vir para cá. A gente usou o comum. Agora eu não vou usar outra palavra, mas vou dar o significado da palavra responsabilidade, né? Responsabilidade é uma palavra que ela pode, entre outros significados, dependendo do setor onde você usa, ser dito que é o dever de assumir o que surge a partir de uma escolha. Se eu faço uma escolha, eu tenho uma responsabilidade. E como a gente está no social, o social é coletivo, que pertence a todos. Então, eu poderia, a grosso modo, sem ser muito teórico, dizer que responsabilidade social é aquela obrigação que surge para uma pessoa ou para o coletivo a partir da escolha que fizemos de viver juntos e compartilhando bens comuns e bens públicos, porque a gente vive em sociedade compartilhando bens públicos, bens comuns. O que é privado eu não compartilho, eu compartilho com a minha família, mas eu compartilho bens públicos e bens comuns para viver em sociedade. Eu uso as mesmas ruas, eu uso a coleta de lixo para todo mundo, eu uso serviços de iluminação que são organizados para todo mundo. Ou seja, viver em sociedade, escolha, eu poderia isolado no meu sítio, lá no meio do rural. Mesmo assim, eu teria algumas coisas que eu uso lá e que chegam até mim, mas eu não conviveria em sociedade. Várias coisas que são obrigação de quem vive na cidade não são obrigação de quem vive no rural, porque está afastado da vida coletiva em comum. Um ermitão lá, sozinho na sua choupana, no topo de uma montanha, tem pouca responsabilidade social se ele se isola. Mas se ele resolve viver coletivamente, vai aumentando a sua responsabilidade social, porque ela é decorrente do fato de eu querer compartilhar um espaço com os outros, usando bens públicos e bens comuns. Então, essa responsabilidade social, se você pensar assim, colocar o nome empresa no meio não muda quase nada. Por quê? Porque a empresa, ela optou de viver em sociedade, ela está dentro da sociedade. O empreendedor não fez um empreendimento na sua choupana, no morro que ele mora sozinho. Ele desceu o morro, ele vive na sociedade, ele usa bens sociais, ele usa o público, ele usa o bem comum, ele existe, né, para realizar sua produção. E para quem é economista, desculpe, aqui a gente usa esse termo de uma maneira muito teórica, realizar a produção significa produzir e vender. Se eu produzo e não vendo, eu não realizei a produção não produziu os seus efeitos. Então, uma empresa, para poder produzir e vender, fazer os seus recursos valerem,
ela se vale de recursos que são organizados e tornados disponíveis pela sociedade. Ela só pode fazer a empresa funcionar porque a sociedade organizou-se para que ela tenha acesso a bens públicos e até privados. Uma empresa só consegue ter energia elétrica, mesmo que seja de uma empresa privada, porque a sociedade organizou o serviço de rede elétrica para ela poder ter a rede elétrica. Mesmo que tivéssemos a privatização da energia elétrica, não muda. A sociedade organiza os serviços privados que estão acessíveis para a sociedade. E daí é que decorre a ligação do social entre o capital. O capital, por definição, que pode interromper. Não, é nessa linha que nós estamos conversando. Eu costumo dizer, e aí quando você está dando uma aula, uma palestra, alguma coisa desse tipo, na roda de amigos, eu costumo dizer que a empresa, e aí reforçando o que você está dizendo, que a empresa foi construída para atender pessoas. Ponto. Ela foi construída para a pessoa construir uma empresa para ter lucro, mas ela construiu uma empresa para atender pessoas, da forma que achar mais conveniente e cobre o tanto que quiser. Para que isso? Porque a pessoa tem livre arbítrio para cobrar. Mas siga, então aí é o montuado disso, focando agora a empresa. Pois é. Porque veja bem, você perguntou lá na sua pergunta, né? Como é que é a questão do social com o capital, com o lucro? Essa ligação, ela decorre desse fato. O social e capital, por definição, eles só podem ocorrer e conviver na sociedade. Por definição, o que é capital? São bens que alguém acumula, que tem valor econômico, ou seja, valor para poder produzir outros bens. O que não tem valor para produzir outro bem não é capital. É algo que a pessoa tem, é algo que a pessoa guarda, mas se aquilo pode ser usado ou é destinado para produzir outras coisas, tem valor econômico, é um capital. E ele só vai poder produzir valor se alguém quiser comprar. E isso é comprado pela sociedade. Ou seja, só existe lucro, o lucro só pode existir, a realização de lucro só pode existir a partir do momento que eu gero uma mercadoria, né, algo que pode ser vendido e alguém quer pagar por ela. Então, o capital não se realiza fora da sociedade, não existe lucro fora da sociedade. O capital só pode produzir e criar valor dentro de uma sociedade, né? O social é que viabiliza o lucro, não existe lucro sem o social. Então, nessa linha, podemos dizer que só as grandes corporações têm essa possibilidade, ou também deve estar presente, essa responsabilidade social tem que estar presente também nos pequenos empreendedores. Quer dizer, ela pode ser aplicada em qualquer momento da vida empresarial, no seu entendimento? Eu acho que... Eu só queria contextualizar essa questão, Augusto, pelo nosso papo, que hoje você vê empresas mais focadas no lucro, e aí a gente não sabe bem onde está isso. Vamos citar hoje o preço do arroz, vamos citar hoje o preço do feijão, vamos citar hoje o preço do botijão de gás, né? Até pouco tempo ninguém estava vendendo absolutamente nada. Na verdade, o mercado sim, né? Tava ganhando, mas como a procura estava grande, hoje você tem um mercado aí fazendo uma imbecilidade de preços, uma coisa muito alta, de 16 para 30, enfim, pelo menos aqui em Indaiatuba, não sei como é que está aí, onde você está, onde você mora em São Paulo. Mas também você tem aqui, eu até marquei, você tem conceitos como meio ambiente, né? Proteção do meio ambiente, as queimadas, as empresas as agrícolas ainda estão queimando canas, né? E elas estão prejudicando o social, do meu ponto de vista. Então, isso enquadra dentro da concepção que só as grandes têm que se preocupar com isso, aquelas que têm algo a fazer ou não? É justamente o contrário. E você falou de duas pontas. Você falou da ponta lucro. A ponta lucro acontece só depois que eu fiz a produção, na hora que eu vendo. Mas você fala, na hora do meio ambiente, se você pensar bem, no ciclo de produção.
Então, isso reforça o que eu estou falando, muito pelo contrário, qualquer empresa, não importa o tamanho, desde o seu nascimento até o dia que ela resolver fechar, se resolver fechar, ela pode e deve assumir a sua responsabilidade social empresarial. Porque não é fazendo investimento social privado que eu faço a minha responsabilidade social tá resolvida. Não é eu sendo uma grande empresa, tendo um lucro enorme, que eu falo, olha, tenho tanto lucro que eu tiro 1 milhão e vou ajudar a educação do meu município ou vou ajudar a assistência social do meu município, que eu resolvi a minha responsabilidade social. Isto, eu apenas peguei parte do meu lucro e fiz algo a mais. Isto não é, isso é a mesma coisa, voltando no meio ambiente, da venda dos créditos de carbono. Quer dizer que alguém já destruiu o meio ambiente, agora vai e compra créditos de carbono. Pode ser até uma outra live, um outro dia, para um outro motivo, mas compra as créditos de carbono das empresas brasileiras e diz que tudo bem eu poluir o meio ambiente porque eu estou comprando crédito de carbono. Ou seja, como se eu pagasse para destruir. Já que eu paguei, eu posso destruir. Então, o lucro, de uma forma apenas de já que eu tive lucro, vou devolver um pouco do meu lucro para a sociedade, isto pode beirar a filantropia, nós vamos voltar nesse assunto, ou até ser algo que produz um efeito interessante. Mas a responsabilidade social empresarial, ela não é aí que ela ocorre, não é na aplicação do lucro, não é no investimento social privado, é incorporando práticas desde o nascimento da empresa de responsabilidade social. Se eu sei que eu uso água no meu processo produtivo, eu tenho sim que me preocupar com a água, conversar com a prefeitura, discutir o plano de águas do município, discutir o plano diretor do município, brigar para que a água seja preservada e bem cuidada e ajudar a cuidar bem da água. Se eu uso recursos humanos do município, se os meus funcionários vivem no município, eu preciso estar preocupado, eles vão ter boa educação para eles e para os filhos, porque esse funcionário é que vai produzir o meu produto, ele tem que ter tranquilidade. O salário que eu pago para ele pode não ser suficiente para ele pagar uma escola privada. E se a escola pública não for boa, esse salário vai dar menos conforto para esse meu trabalhador. Então, eu tenho que me preocupar com a educação, nem que seja pelo fato de eu fazer com que os salários que eu pago possam dar um certo nível de conforto e trabalho para o meu trabalhador. A saúde é a mesma coisa. Então, você percebe o contexto de temas, só para fechar o raciocínio e te devolver a palavra, que existem várias interfaces com a qualidade de vida que a empresa, não é só no seu ciclo de produção que ela vai mostrar que ela faz parte da sociedade e que ela constrói responsavelmente esse ambiente chamado sociedade para que tudo aconteça. Do caso contrário, ela está sendo, aí sim, meramente um capitalista e meramente um usuário de recursos, e aí, para não achar que não deu esmola, vai lá e dá um pouquinho do lucro para a sociedade de volta, como se fosse uma esmola. Então, nesses dois temas aí interessantes, uma de facilidades ou conforto para o seu colaborador, que uma empresa pode dar. Você vê nesse momento de home office, muitas empresas estão voltando ao trabalho, né? Estão deixando o home office. Só que antes, no começo, muitas também falaram simplesmente para os colaboradores, vão para casa, trabalha de lá, só que ele não tinha uma internet boa, não tinha um notebook interessante, não tinha um celular da empresa, e aí, então, a gente está falando aqui da normalidade, cada um estava... Eu não estou acusando, eu nem estou sendo contra essas ações que foram tomadas por essas empresas, mesmo porque, e aí eu vou voltar à sua fala, dizendo que estamos à procura de uma normalidade, de um padrão comum, né? De uma identidade. Essas palavras ficaram muito, muito bem estabelecidas para mim, espero que para quem está nos ouvindo e nos vendo também. Então, esse conceito de responsabilidade, na hora que você fala do lucro, muitas empresas falam assim, sobrou uns trocos aqui na minha conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uns quilos de arroz e fazer a doação. Mas a gente vê muitas empresas, as pequenas, contribuindo fortemente, Augusto, ainda mais
para as instituições sociais, porque o grande desafio, e aí foi parte da nossa live do terceiro setor, é sustentabilidade do terceiro setor. As ONGs que atendem, que faz esse braço social, político, né, do governo municipal, estadual e federal, são elas que trabalham com isso, são elas que atendem essas pessoas. Então, nesse contexto, a gente percebe que há uma diferença enorme entre conceito de responsabilidade e colaboração, né? Colaboração com a sociedade. Então, dentro disso, sabendo ainda que hoje há um moderno e vigorante ecossistema de investimento social privado, buscando atender todas as demandas, né, do poder público, e é isso que eu estava dizendo agora, num vigoroso ecossistema, suportando todos esses investimentos, você não acha que uma mera oportunidade dessas empresas, quando você fala em responsabilidade social empresarial, vai ser, opa, vou fazer uma boa ação agora, só para fortalecer, e aí entra no ponto de filantropia, né, que é um tema também que a gente não se usa muito esse contexto de filantropia, e você vai dar umas palavrinhas para nós aí sobre esse tema. Como é que você vê isso? É mera oportunidade, é mera oportunidade que as empresas estão fazendo, ou é uma maneira de fortalecer a filantropia, deixar, eu sou o cara bonzinho, a minha empresa é legal? Primeiro, eu quero deixar bem claro o que eu estava falando, é que se a empresa tem lucro, age dessa forma, ela está dando esmola, né? Aquela maneira de, sobrou um lucrinho aqui, eu vou devolver um pouco. Mas isso não é mais a realidade brasileira, não é a realidade da maioria das empresas que hoje contribuem com o desenvolvimento de projetos. Então, hoje, o investimento social privado, ele pouquíssimo se confunde, na maioria das vezes, com o que é filantropia. Só para lembrar, filantropia é ajuda, é uma ajuda pura e simplesmente. Então, várias empresas não gostam mais, inclusive, de dar o recurso sem saber exatamente o que vai ser feito com o recurso. E, nesse sentido, o que era filantropia, que era apenas uma ajuda, virou, mesmo que não de uma forma muito burocratizada, controle, mas virou investimento social privado. A entidade que recebe, ou a política que vem dos, né, discutidos os projetos, as políticas públicas se apropriam de recursos privados na forma de projetos, mas que têm que demonstrar resultados e mudanças. Então, as ONGs, as organizações sociais civis de interesse público, conhecida como OCIPs, ou simplesmente como organizações sociais, ou mesmo empresas sociais grandes, né, empresas que foram criadas a partir de grandes conglomerados privados, como bancos, indústrias ou comércio, que montaram suas fundações, seus institutos, todas elas, hoje, colocam recurso financeiro com uma estrutura de projeto junto. Para que vai ser usado esse dinheiro? Então, a filantropia perdeu muito espaço, ela era antigamente até confundida com caridade, pura e simplesmente, mas hoje mesmo aquelas entidades sociais que fazem parte da rede de assistência de uma Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir da constituição do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, ficou muito claro a participação de cada uma das empresas. Então, se eu abro uma ONG, crio junto com alguns colegas uma organização não governamental para ajudar na política de assistência, o dinheiro que eu recebo do governo, porque eu estou fazendo algo que o governo me pediu, e de entidades privadas para complementar o recurso dessa ONG, todo ele é feito com um projeto de política pública, ele não é solto, ele não é feito da cabeça do diretor e da diretoria da ONG, ele responde às necessidades reais, tem base de diagnóstico, né? É feito um diagnóstico antes. Então, assim, é muito claro o uso do dinheiro privado. Filantropia por ajuda, como se fosse uma caridade, ela praticamente, hoje no Brasil, perdeu muito espaço. A ONG nenhuma vai atrás de dinheiro sem se comprometer com o resultado do seu trabalho, né? Então, eu diria que a gente está muito tranquilo hoje, a sociedade cumpre o seu papel, mas, infelizmente, ainda isso não é o suficiente de pessoas vulneráveis
de pessoas que não têm acesso a emprego. Então, nesse conceito, então nós vamos tentar aqui. Nós estamos com 55 minutos já, meu amigo. Tem tanta coisa para falar, mas nós estamos aí quase chegando no nosso momento. Mas eu aproveitando aqui que a Sueli está aqui, ou passou por aqui, a Sueli Scalfi, que é do Educandário, ela faz uma briga ferrenha com as empresas para que elas respeitem a lei dos aprendizes. E tem outras instituições lá em Goiás, que eu participei fortemente, que também travam uma batalha ferrenha para que as empresas respeitem a lei da cota de pessoas com deficiência, né? Então, eu conversando com alguns, no nosso processo, nosso trabalho, conversando com os proprietários, com os empresários, aí a gente às vezes faz uma pergunta: escuta, você está com risco sobre a lei dos jovens aprendizes, ou você está com o risco da lei das pessoas com deficiência? Tem que contratar pessoas para cobrir a sua cota. Assim, olha, eu prefiro pagar a multa, entende? Porque tem que arrumar espaço. Na verdade, essa responsabilidade social tem que estar incluída nisso. O meio ambiente é incluído nesse processo, né? No meu ponto de vista, aí, você vai comentar também. Então, a hora que você coloca meio ambiente, responsabilidade social, ambiental, a responsabilidade social na ética profissional, enfim, isso tem a ver, né, Augusto, com o conceito claro de que não preciso depender do meu governo, não preciso depender da minha prefeitura, da minha cidade, brigar por uma lei diferente, se essas que já existem, para que eu consiga ter responsabilidade social, eu não consigo nem cumprir. Eles tratam isso como uma obrigação. E assim, cada um tem os seus problemas, né? Então, também é bom deixar claro aqui, né, Augusto? De forma didática, a lei de jovens aprendizes, a lei de cota para pessoas com deficiências, tem regras básicas, quantidade de funcionários, locais para ser atendido e tal, certo? Não é assim? Certo, exato. Só para você ter uma ideia, voltando um pouquinho, quando você citou aí, está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas olha aqui, ó, quem tá com a gente aqui, ó. Ouvindo? Poucas empresas, essa briga da Sueli, contrata os aprendizes pela... Estou ouvindo. E é que eu estava falando, que você leu aí no meu currículo, só para lembrar que eu fui presidente de uma companhia de desenvolvimento econômico. Isso foi em 2001, 2002. Nós fizemos durante um ano, já naquela época, vários movimentos alertando que essa lei é anti... Bom, eu não sei se o pelo nosso menos pessoal 5% de vaga. Eu não sei se o nosso pessoal então, está... Desculpa. Eu não sei se esse problema é aqui comigo ou com você, mas nós estamos sem o seu áudio. Pelo menos ele está pipocando. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Ok, eu acho que agora voltou. Pode retomar, por gentileza, Augusto? Eu estava falando que desde 2001, quando eu trabalhei na área de desenvolvimento econômico, a gente teve que fazer vários eventos fazer vários eventos com a Fiesp, o Ciesp, divulgando para as empresas essa lei que ela é antiguíssima. Ela é lá de 2000, ela é assim, e realmente as empresas não contratam. Mas a questão que é por isso que a gente está falando de responsabilidade social. Se a empresa resolveu, ela vai pegar o seu capital e ter lucro junto da sociedade, respeitar a sociedade. Ela não precisaria de lei para respeitar a sociedade. A lei, as pessoas não respeitam a sociedade. Então, você
acaba tendo os seus representantes, quem não precisava ter a lei, a FAI não precisava de lei para fazer. Que é um absurdo falar que eu tenho de ganhar dinheiro na sociedade onde eu ganho dinheiro. Transporte urbano, água em casa, eletricidade, iluminação, gente formada por escola pública, gente formada por escolas privadas que foram atraídas para a lei me obrigar. Eu prefiro pagar multa para agir errado. Eu prefiro pagar a multa para não respeitar o meio ambiente. Ou seja, então isso é muito contraditório, mas é o que nós vivemos. A nossa sociedade é essa, é contraditória, né? Ela Augusto, você deve estar me ouvindo bem, mas aí o pessoal está começando, está dizendo que está cortando um pouquinho a sua fala aqui, viu, Augusto? Infelizmente, o som não está muito bom, né? Tá pipocando bastante. Está cortando, eu acho que chegou. É que está dando 1 hora, Augusto, 1 hora de conversa. É isso. A sua imagem está congelando e o som está pipocando. Você está me ouvindo bem, né? Bom, meus amigos, nós estamos com alguma dificuldade. Porque eu vi a imagem tá. Eu tenho o pessoal está me falando que está cortando a comunicação, Augusto. Não sei se aí para você agora estabeleceu. Tá me ouvindo bem? Para mim tá bom. Ok, aqui com você, então nós estamos com uma certa dificuldade, deve ser o upload daí. Bom, de qualquer forma, nós estamos aqui com 1 hora. Você quer tentar concluir ainda essa fala sua sobre esse tema? Melhorou? Agora eu estou ouvindo você. Melhorou? Voltou? Voltou. Perfeito? Voltou? Eu troquei, pus o 4G e tirei o hotel agora. Tirei a internet do hotel e pus o meu celular. Agora está funcionando bem. Não sei até onde eu ouvi. Se quiserem que eu complemente aonde eu parei, eu estava só falando que eu acho que é uma contradição da sociedade ter que ter leis para fazer aquilo que seria o normal esperado, né? Um empresário que quer ter lucro na sociedade e não respeitar a sociedade é um absurdo, né? Você tem que falar para o empresário que ele tem que respeitar o meio ambiente, é um absurdo, por mais que isso tenha custo. Mas é o custo, né? Não dá para... Mas, enfim, eu sou empresário também, mas é um absurdo a gente precisar de leis para a pessoa respeitar um cidadão, que nem eu estava falando, que não foi ele que pediu para ficar de cadeira de rodas, ele está de cadeira de rodas, ele não consegue andar, ele não consegue enxergar, ele precisa ter uma atividade econômica e ninguém quer fazer parte desse processo, né? Prefere pagar a multa para isso. É o que a Sueli do Educandário, da ONG Educandário aqui de Indaiatuba comentou, né? Que poucas empresas contratam os aprendizes pela responsabilidade social, pelo fato de que uma empresa foi construída para atender a sociedade. Essa é uma grande dificuldade que tem. Então, meu amigo, é um prazer grande mesmo estar aqui conversando contigo. Nós já estamos aí há mais de 1 hora. As pessoas aqui que estão com a gente, a parentaiada toda, olha que legal, né? É bom ter família, né? Ajuda a gente aqui, compartilha, dá um joinha, enfim, está aqui de boa com a gente, as amigas, os amigos,
ex-alunas, né, também com você. Eu queria, já encerrando aqui, fazer o meu agradecimento à presença aqui do professor Augusto Pereira Filho. E, Augusto, como de praxe, a gente costuma encerrar, e como nós estamos falando sobre economia em tempo de crise, e aí eu quero voltar na primeira fala nossa, do normal, que para mim ainda não chegou o novo normal, né? Estamos construindo o nosso normal. Como de praxe, eu queria que você deixasse aqui não um conselho, né? Mas uma palavra, assim, na sua despedida aqui, para o pequeno, para o nosso público é pequeno, médio, o empresário informal, o autônomo, e também para os gestores e para as gestoras sociais, né, que convivem com essa situação, na verdade, de peito aberto, né? São aquelas pessoas, as ONGs, instituições, eu dou muito valor, Augusto, respeito muito a possibilidade das ONGs sérias nesse país de estar fazendo o papel do governo, porque o governo também não pode fazer tudo, muitas vezes o governo paga para que elas façam, mas elas estão na frente, enfrentando situações de risco e sabendo que as pessoas que estão sendo assistidas por ela estão passando dificuldade, né? Por desemprego, enfim, por causa de tudo isso que acontece, né? Então, as pessoas que estão nos vendo, então, através desse vídeo, dessa live, desse vídeo, deixa aí as suas palavras, e desde já agradeço, e assim que nós saímos da live, por favor, fique na tela que a gente precisa conversar um pouco mais. Tá bom. Eu queria começar agradecendo em especial a todos que nos assistiram, mas de uma maneira a citar o pessoal de Aracaju que entrou aí, são amigos meus, né? A Estela, a Elisângela são amigos de Aracaju, e eu agradeço o prestígio aí. E a mensagem que eu daria é que não importa o tamanho, e não importa o setor que nós estamos, se nós somos uma organização não governamental, um pequeno empresário, um autônomo, o que importa é a nossa atitude. Todos nós podemos e devemos nos comprometer e ter a responsabilidade da construção da nossa história, do nosso presente e do nosso futuro. Nós temos que assumir isso. Quem tem lugar de fala, quem por acaso é diretor de uma ONG e, portanto, fala para mais pessoas, quem tem lugar de fala tem que ocupar esse lugar de fala. Tem que ir a público e, sempre que tiver condição de ir a público, falar e defender os seus princípios, os seus ideais, essa forma de atuar com responsabilidade social. Nós não podemos nos omitir. Quando hoje, o simples fato de eu entrar num lugar e pedir que as pessoas atuem para que a pandemia não cause problemas, não é ser chato, não é ser irreverente, ser reclamão, no sentido de reclamar, é exercer este direito e esta responsabilidade social de construir a nossa história, essa história mais equilibrada, e que, como o Luciano falou, nós podemos fazer a diferença, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos, por menor que sejamos enquanto ONGs ou quanto empresa. Nós podemos fazer esse coletivo ganhar mais potência e ser mais respeitado por aqueles que, infelizmente, usam da sociedade e não respeitam. É uma minoria em algumas cidades, mas é uma maioria em vários lugares. Então, esse que é o meu recado. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos construindo uma nova sociedade, um novo normal, um novo jeito de viver, e com muita motivação, muita responsabilidade, muito amor pelo próximo, não é isso? É isso aí. Eu quero encerrar aqui de uma vez avisando que esse vídeo vai estar aqui no Facebook e estará também no nosso canal do YouTube, Luciano Malpelli. Depois vocês podem ir lá, rever, compartilhar. Augusto e amigos e amigas, um grande abraço, muito obrigado. Foi, assim, como todas as nossas conversas, foi super agradável, uma construção de um assunto, de um tema muito relevante, e por isso eu agradeço mesmo, gratidão a todos, gratidão ao Augusto, fiquem com Deus, e estamos indo embora. Obrigado.